Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui então para mais uma aula de geografia pós semana de prova, né pessoal? A nossa aula de hoje nós vamos iniciar, pessoal, já o capítulo novo aqui do segundo período, que é o capítulo 4, a regionalização do espaço geográfico mundial. Na aula de hoje, pessoal, os itens que forem conceitos e definições, eu vou escrever aqui, tá bom? Como vocês geralmente fazem nas nossas aulas, ou faziam nas nossas aulas tradicionais presenciais mesmo, né? Mas vocês podem anotar também aí, fazer suas notinhas ou tirar print, não sei, fique a critério de vocês. Bem, pessoal, o mundo ele não tem características iguais, o mundo não é homogêneo, ele é heterogêneo em diversos aspectos. Em aspectos como clima, em aspectos como relevo, ou tipo de população, cultura, em aspectos configuram diferenças no mundo. E aí, pessoal, para organizar, para estudar, para melhor compreensão dos países, da diversidade de territórios, de população no mundo, é feito um estudo por regiões. E o que é região? Vamos ver então esse conceito aí. Bem, o conceito de região é esse, né, pessoal? Está ligado à ideia de diferenciação de áreas, como vocês viram aí. Uma área que tem essa característica, por exemplo, semiárido, aqui no Ceará, né, chove pouco, né, tem as limitações, a vegetação vai ser com uma determinada característica, que é a caatinga, né, vegetação branca, mata branca, né, um nome aí que tem mais ou menos esse significado de mata branca. E quer dizer, vai ser igual à Amazônia? Não, a Amazônia então vai ser outra região com uma outra característica de clima, de vegetação, a questão de quantidade de rios perenes ou rios intermitentes, aqui vai ser uma característica, lá vai ser outra. E o sudeste e o sul do país, outras características. Então isso pode diferenciar de país para país, como também dentro de um mesmo país, como é o caso do Brasil, por ser um país muito extenso, com extensões quase que continentais, né? O que acontece? Então vai haver essas disparidades entre uma região e outra. Então, mas regionalizar seria o quê? Então você pega determinados espaços ou extensões territoriais, como vocês viram aí, e você agrupa essas áreas, então você dá-se o nome aí de regionalização, tá bom? Então quando você pega a região, aqui o nosso continente aqui, tem o continente americano, mas dentro do continente americano nós temos o sul-americano, que é a região sul do continente americano, e o norte-americano, que é outra parte do continente, e ainda tem a parte central. Cada um desses vão ter determinadas características que diferenciam entre si. Então, tudo é América? Mas dentro da América nem todos são iguais. Então, você faz umas divisõezinhas entre essas regiões e grupos de países, tá bom? Outros conceitos, aí dentro disso, pessoal, foi feito o quê? Foi feito alguns estudos ao longo, depois aí
no início do século XX, é a primeira divisão que se faz nesse sentido, pelo menos nos aspectos políticos e socioeconômicos. Claro que a gente pode regionalizar por aspectos naturais, como foi apresentado aí, clima, vegetação, solo e tal, mas no nosso caso aqui, pessoal, a gente vai fazer esses estudos, essa regionalização, segundo aspectos políticos, né, de natureza política e socioeconômica, tá bom? Não levando em conta aí aspectos de clima ou outros aspectos mais, mas somente nesses dois critérios. Primeiro, segundo e terceiro mundo, gente. Essa regionalização aí, ela se dá de que forma, gente? O primeiro mundo são os países desenvolvidos, países ricos, desenvolvidos, bem industrializados, etc. Segundo mundo são países de economia estatal e economia controlada pelo governo, país socialista, comunista e tal, né? E o terceiro mundo, isso no início do século XX, esses países, principalmente da África e da Ásia, que antes eram colônias de países europeus, como a Inglaterra, por exemplo, a Inglaterra que colonizava a Índia, colonizava boa parte da África. Então, pós Segunda Guerra Mundial, há esse processo de independência, esses países que agora foram tornados independentes começaram um processo de desenvolvimento, então eram países atrasados por ter sido extremamente explorados pelas suas colônias. É o caso aqui do Brasil também, que foi colonizado por Portugal. Então passa por um processo extremamente difícil de desenvolvimento até encontrar o seu lugar ao sol, vamos dizer assim. Então esses países eram chamados países de terceiro mundo. Mas quando acaba a partir, por exemplo, de 1989, 1991, com a fragmentação aí do que era a União Soviética, o fim desse questão de capitalista, socialista, então ficou em desuso essa questão de primeiro, segundo e terceiro mundo, porque ficaram poucos países utilizando essa questão da economia estatal ou planificada, que é própria do socialismo ou do comunismo. No caso aí a China. Só restou mais recentemente, pessoal, a China mesmo. A Rússia também começou a passar por processo de transição entre esse sistema socialista para o capitalista. Restou a China e nem é completamente a China, né, pessoal? A parte mais central da China mantém-se no socialismo, mas as partes litorâneas da China passaram por mudanças, eram as zonas... as ZEEs, né? Zonas Econômicas Especiais. Então ficou em desuso essa questão de primeiro, segundo e terceiro mundo, né? Vamos a outra tipo de regionalização, pessoal, que foi países ricos ou centrais, países pobres ou periféricos. Vamos a essa definição aí no papel. Uma outra definição, além dessa de países ricos ou centrais, países pobres ou periféricos, tá bem claro, né, pessoal? Não vou explicar porque é autoexplicativo. Seria a divisão por países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, pessoal. Como seria então isso? Vamos lá. Bem, países desenvolvidos, né, pessoal,
são conceitos também autoexplicativos, não precisa eu estar destrinchando. Desenvolvidos é os ricos. Então vocês veem, pessoal, que às vezes muda só o conceito, mas permanece praticamente a mesma definição. E países subdesenvolvidos agora mudou, não chamar mais país pobre, porque é pejorativo. Então eles alteraram isso e colocaram agora país subdesenvolvido, que é menos pesado de se chamar, vamos dizer assim. Aonde você coloca os países que são menos industrializados, aí entre os pobres, entram vários países, né? Com a economia baseada predominantemente no setor primário e dependente tecnologicamente e financeiramente dos países ricos. Para fechar essa aula, pessoal, temos uma outra divisão, aí essa eu não vou escrever não, é só explicar mesmo, países do norte e países do sul. Se você dividir o globo entre países do norte e países do sul, você vai perceber que os do norte, uma boa parte, a grande maioria, são países desenvolvidos. Pegue aí Estados Unidos, que é a América do Norte, Canadá, além de toda a Europa. E os do sul são quais? Brasil, Bolívia, Equador, além de todo o continente africano e boa parte dos países asiáticos, com exceção, gente, da Austrália e da Nova Zelândia, que fica no sul, mas são países desenvolvidos, ditos desenvolvidos. Tá bom? É uma outra classificação aí, divisão entre norte e sul. Norte desenvolvidos, o sul países mais atrasados tecnologicamente, em desenvolvimento de economia. É isso, pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima.